liberdade ao Espírito Santo de usar a tua filha, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Graça, amor e paz. Tudo bem com vocês? A semana está acabando, né? Glória a Deus por isso. Foi uma bênção essa semana, aprendi muita coisa. E hoje eu vou trazer uma reflexão a respeito da gratidão. E o título dessa ministração é o seguinte: a ingratidão interrompe o favor de Deus e a gratidão alcança. Nós vamos refletir sobre isso essa noite. Porque todos os ministrantes que vieram aqui essa semana, sempre falaram dos dois, né? Da gratidão e a ingratidão. Mas hoje eu quero focar um pouco mais na questão da ingratidão. Vamos aprender com alguns personagens da Bíblia, para a gente não cair no outro extremo, né? A gente tem a gratidão e a gente tem que vigiar para não cair no extremo oposto, ou o antônimo, o contrário da gratidão, que é a ingratidão. Nós temos que aprender com a Bíblia, nós precisamos vigiar. E uma coisa que eu sempre digo, irmãos, é que a gratidão, para mim, ela não tem prazo de validade. Se você é uma pessoa grata por alguém, porque alguém te fez um bem, te ajudou, né, em algum momento da tua vida, você sempre vai ser grato a essa pessoa. Você não vai deixar de ser grato. Por quê? Porque ser grato é uma coisa inerente ao caráter da pessoa. Ou você é uma pessoa grata, ou você não é grato. Não tem como você ser uma pessoa grata e ingrata ao mesmo tempo. E por ser uma característica inerente ao nosso caráter, a gente tem que desenvolver a gratidão, porque é o caráter de Cristo. Nós aprendemos aqui, ontem o pastor Rafael pregou, que Jesus sempre foi grato. Todas as vezes que ele orou, ele disse: graças te dou ao Pai. Em todas as ocasiões e oportunidades que ele tinha, ele agradecia ao Pai, ele era grato, ele nos dava o exemplo. E nosso Deus é um Deus de gratidão. Ele nos instrui na sua palavra de diversas formas que nós devemos ser gratos, assim como Ele é. Ele nos abençoa e Ele espera o mesmo de nós, essa mesma atitude, sermos gratos. E a gratidão, queridos, ela não é demonstrada apenas em palavras, mas principalmente em ações, em atitudes. E eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia para refletir a respeito da ingratidão, no livro de 1 Samuel, capítulo 8, nós vamos ler dos versos 4 até o 7. Que diz assim: então os anciãos de todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhes disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Amém? Feche seus olhos, queridos. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, Deus. Senhor, me instrua, ó Espírito Santo, Pai, para passearmos pela tua palavra, Deus. Para aprendermos mais de ti essa noite, Pai, o que o Senhor quer nos ensinar, ó Deus, para não sermos pessoas ingratas, ó Deus. Sermos sempre gratos a ti por tudo, Deus. Pelas coisas boas e as ruins, porque o Senhor sabe, ó Deus, o que permite nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, me use, ó Deus, conforme a tua vontade e o teu querer. Amém. Queridos, o que nós acabamos de ler foi um momento de rejeição. E rejeição é um ato de ingratidão. Quando nós vemos, o povo procurou Samuel, que foi o último dos grandes profetas de Israel. Ele era profeta, ele era juiz e ele era sacerdote. Então, ele acumulava as 3 funções. E Deus tinha ordenado um sistema de governo diferente das outras nações.
O sistema de governo de Deus é um sistema tribal. Deus ele tinha autoridade absoluta sobre o povo dele. Ele tinha um povo escolhido e ele governava através do sacerdote, que também era o profeta, que era o juiz, e Samuel foi o último. De repente o povo chega, né, com atitude de ingratidão e diz: você já está velho, ou seja, já está descartado, você já não consegue mais, né, se oficializar sobre nós, ser um bom sacerdote, porque você vai morrer, e os seus filhos não estão prontos, eles não são bons o suficiente para te substituir. Aqui já é a primeira parte da ingratidão. E para piorar, eles vão querer um rei. Eles exigem de Samuel um rei. Samuel, a palavra de Deus diz que ele ficou triste com essa atitude do povo e foi orar a Deus. Falou: Senhor, o povo quer um rei, e agora? O que eu faço? O Senhor que me escolheu. O que Deus respondeu a Samuel? Não é a ti que eles estão rejeitando a mim. Olha o perigo, queridos, quando nós rejeitamos alguém, rejeitamos uma liderança, rejeitamos uma pessoa que Deus escolhe. Aos olhos do Senhor, estavam desprezando o Senhor. Eles estavam desprezando a liderança de Deus, o próprio Deus. Porque Deus é que governava com eles através da figura de Samuel. O desejo incontrolável do homem, queridos, de crescer, de querer mais, de ter o que não pode, de se comparar com outras pessoas, leva-nos a agir com ingratidão. Porque eu notei algumas coisas que eu gostaria de ler. Um grande defeito do homem é se esquecer daquele que um dia o ajudou, que apoiou, que protegeu e ensinou. Muitas vezes, quando nós crescemos um pouco, ou ganhamos um pouco de dinheiro, achamos que aquelas pessoas que nos ajudaram de alguma forma, ou foram responsáveis pela nossa subida, já não são mais importantes. E de que a partir de agora não precisamos mais dela. Isso é uma característica do ser humano. Muitas pessoas, quando crescem, esquecem de quem realmente ajudou, quem apoiou, quem esteve do lado dela. Naquele momento que ela mais precisava, que deu a base, que deu suporte, para que a pessoa chegasse onde está. Isso passa pela figura do pai, passa pela figura da mãe, passa pela figura do pastor ou líderes. Alguém que deu o suporte, o caminho para você chegar onde você está hoje. Costumo dizer o seguinte, que hoje, a realidade que eu vivo é uma realidade muito melhor do que a realidade que os meus pais vieram. Por quê? A situação de pobreza que eles vieram na infância, vieram da roça, né, que tinha que trabalhar desde a infância. O que a natureza, né, os pais, os bons pais querem para os filhos? Eles não querem que o filho sofra aquilo que ele sofreu. Então, hoje, eu tenho uma situação que eu posso dizer assim, que eu tenho que ser grata por tudo, até pelas dificuldades, porque a base que veio foi muito melhor, para me dar uma condição muito melhor do que a que eles tiveram. Isso é a realidade na maioria da vida de nós aqui. Os pais lutam para que os filhos tenham condições melhores do que a que eles tiveram. O pastor, o líder de ministério, luta para que aqueles que estão ali debaixo da liderança tenham uma condição muito melhor e não passem pelos mesmos perrengues, pelos mesmos problemas do que aquela pessoa está enfrentando. Isso é natural. Mas o problema é quando a ingratidão atravessa esse caminho. Porque lutas vão vir, dificuldades vão vir, problemas vão vir. Nós não estamos, queridos, vivendo num mundo de Nárnia, onde tudo é perfeito. A gente vai enfrentar lutas, vai enfrentar dificuldade. E essas lutas, essas dificuldades nos lapidam, nos fortalecem para nos tornarmos pessoas melhores. O problema é quando nós abrimos a boca para reclamar. Né? Você não precisa desprezar alguém para se relacionar com outras pessoas. Porque, queridos, nós não sabemos se lá na frente, essa pessoa que nos ajudou para chegar onde nós estamos hoje, Deus vai usar novamente para nos ajudar. O mundo dá voltas, muitas voltas. Uma hora você está aqui, outra hora você está aqui, outra hora você está aqui, daqui a pouco você está aqui de novo, daqui a pouco você está embaixo. É como uma roda gigante.
O mundo está girando, nossas vidas vão mudando, as coisas vão acontecendo. Você não sabe se você vai precisar daquela pessoa novamente. E muitas vezes nós viramos as costas. Nós não temos aquela atitude de gratidão constante. A pessoa te chateou uma vez, você fala, já não me presta mais, não quero mais me relacionar. Nós somos seres humanos, cheios de defeitos. Nós não podemos exigir do outro uma perfeição que nós não temos na nossa vida. Todos nós temos defeitos. E por isso, muitas vezes, nós fazemos o quê? Nós deixamos de ser grato. E muitas vezes, isso acontece também no nosso relacionamento com Deus. Porque as pessoas se aproximam dele cheias de problemas, crises, doenças, sem esperança, com todo tipo de dificuldade. Aí, nosso Deus, que é maravilhoso e misericordioso, começa a mudar a vida da pessoa. Traz cura, traz restauração, traz libertação, traz prosperidade, que é resultado natural daqueles que caminham com Deus. Então, restaura a área, em todas as áreas da vida da pessoa. Tudo que estava bagunçado, quebrado, destruído, Deus vai lá e repara tudo, coloca tudo no lugar. E o que as pessoas muitas vezes fazem? A partir do momento que começa a andar com as próprias pernas, que fica um pouquinho mais forte, né? A coisa em casa já não está tão ruim mais, o dinheiro está entrando, as brigas diminuíram, consegui um emprego legal, mudei de casa, troquei de carro, virou as costas para Deus. Começa a abandonar a igreja, os seus líderes, as pessoas que oraram por ela, e por aí vai. E às vezes ainda dizem que não estão abandonando a Deus, apenas não estão felizes naquele lugar e vão seguir seu próprio caminho. Isso é ingratidão, queridos. Virou as costas para quem te ajudou. A pessoa que estava ali do teu lado quando você mais precisava. E a Bíblia nos diz o quê? Se você não é capaz de amar o seu irmão que você vê, como você vai conseguir amar a Deus que você não vê? Por isso que a ingratidão interrompe o favor de Deus. A ingratidão interrompe o favor de Deus. Se nós começarmos a ser pessoas ingratas, Deus ele interrompe as bênçãos dele. Ele corta. Porque ele não quer filhos ingratos, ele quer o quê? Filhos maduros. Deus ele não cria filhos mimados, que faz pirraça, que esperneia, que dá chilique. Deus ele quer filhos maduros, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje. E a gratidão é uma expressão de um princípio que Deus valoriza muito, que é o princípio da honra. Lá no livro de 1 Samuel 2, verso 30 diz, aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. A palavra de Deus que diz isso, queridos. Vejamos, por exemplo, a atitude do povo de Israel quando sai do Egito. Para mim é um dos maiores exemplos da Bíblia sobre a ingratidão. O povo ficou 400 anos escravo. Todos nós conhecemos muito bem a história, né? E Deus tira o povo lá da escravidão do Egito com mão forte, com sinais, com prodígios, com maravilhas. Envia 10 pragas, sinais sobrenaturais, que não tinha condições do homem fazer aquilo. Só um Deus poderoso que poderia operar todos aqueles sinais. Só que diante das dificuldades ali da caminhada no deserto, toda e qualquer dificuldade que surgia, o povo reclamava. Toda dificuldade o povo reclamava. Toda dificuldade o povo reclamava. O que aconteceu? Em determinado momento, Êxodo 32, verso 9 e 10, o Senhor diz o seguinte para Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. O que acontece, queridos, nesse trecho aqui? Deus cansa do povo. Deus fala assim, esse povo é de dura cerviz, não tem como trabalhar com ele. Isso confirma o que está escrito em Provérbios 29:1, aquele que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura, de repente é sem aviso prévio. Então, um povo que não se curva, que tem a cerviz dura, que não aceita a correção de Deus,
Deus, ele queria destruir. E foi o que Deus fez. Não fez nesse momento que Deus falou com Moisés, mas foi depois. Deus falou, não tem condições de lidar com esse povo. Esse povo só murmura. Porque o que a murmuração é, queridos? É uma mesma face da mesma moeda. Ingratidão de um lado, murmuração do outro. É a mesma coisa. Reclamação, murmuração, é a mesma coisa que ingratidão. Quando nós reclamamos de algo que Deus colocou na nossa vida, colocou nas nossas mãos, coisa que Deus tem nos dado, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus, você não é bom o suficiente, você não sabe o que está fazendo. Eu sei o que fazer da minha vida. O Senhor não sabe porque o que o Senhor está fazendo é ruim, o que o Senhor está permitindo na minha vida é ruim. Então, a ingratidão e a murmuração são sinônimos. Reclamação, Deus odeia isso, está na palavra dele, escrito de diversas formas para nós. O povo, ele reclamava e se lamentava por tudo. Toda e qualquer dificuldade que encontrava era um motivo para reclamar. Só que essa murmuração e essa reclamação que o povo fazia para Moisés, Deus recebia como se fosse para ele. Deus recebia como algo pessoal. E Deus falava, esse povo está me cansando. Eu não aguento mais. Moisés, eu vou destruir eles e a partir de você, eu vou criar uma nova nação. Deus, ele é tão maravilhoso que ele consulta Moisés para tomar a decisão. Naquele momento, Moisés, ele intercede pelo povo e fala, não, Senhor, o que vão dizer do Senhor? Que tirou o povo do Egito com mão poderosa, que lançou o Egito no Mar Vermelho, que matou todo o exército, o que as nações vão dizer? É a sua glória, é o teu nome que está em jogo. E Deus, ele ainda tenta mais um pouco, ele permite mais um pouco, mas por fim ele mata toda aquela geração. Toda aquela geração morre no deserto. E Deus, ele vai preparar uma nova, os filhos daquela geração que só murmurava, para poder conquistar a terra prometida. E nós continuamos, queridos, porque Deus, ele queria dar a terra prometida para aquele povo, mas ele não tinha como dar, porque era um povo de dura serviço, um povo que não se curvava. E isso nos dá uma importante lição. Porque Deus, ele fala, tua palavra diz que ele corrige, açoita o filho que ama. Ou seja, o chicote vai comer quando nós estivermos errados. E muitas vezes, na maior parte das vezes, vai partir daqui do altar. Ele vai usar o filho dele, a filha dele, geralmente o anjo da igreja, porque ele é um pai amoroso. E é uma coisa que eu valorizo muito, eu sempre digo quando eu converso com casais, com jovens, a respeito da questão da liderança e da autoridade espiritual dentro dos lares. Dentro da sua casa, quem que é o líder? Quem é o cabeça? Porque Deus, ele respeita a autoridade. Com quem que ele vai falar? Ele vai falar com o seu pai, ele vai falar com a sua mãe, vai falar com o seu marido. Não adianta nós, esposas, querermos ser a líder da nossa casa, porque Deus não vai falar conosco. Porque ele determinou que o cabeça é o homem, então ele vai falar com a cabeça. Esse mês nós estamos orando pela viagem de Sergipe. E um dos motivos de oração que nós colocamos foi o seguinte: Senhor, mostra para nós se há alguma brecha. Se há alguma coisa na nossa vida que nós temos que reparar, principalmente das famílias que estão indo para lá. E se houver, mostra para o cabeça. Porque Deus, ele vai falar com a cabeça. Então, nós temos que parar de espernear como filhos mimados. Parar de reclamar quando a correção vem dura, vem batendo com força. Porque se nós não aceitarmos, uma hora Deus se cansa da gente. E a Bíblia dele fala que, de repente, ele vai quebrar e não vai haver cura. E é triste dizer, irmãos, que eu já vi isso acontecendo em pessoas muito próximas a mim, que Deus levou. Porque ele repreendeu, e a pessoa não se curvou. Uma hora ele falou, chega, basta, vem para cá. Chega. E Deus faz isso, porque ele é Deus, ele pode fazer. Quem somos nós para dizer que não pode? Lá adiante, em Números 14, 22 e 23, acontece o seguinte: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, e 10 vezes não obedeceram a minha voz.
nenhum deles verá a terra que por juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Olha o desprezo aqui, queridos. A ingratidão. E é muito triste nós vermos que algo que Deus tem para fazer numa geração, Ele não cumpre. Porque, queridos, Deus não está preso no tempo. Deus, Ele é o Senhor do tempo. Ele não está com pressa. A Bíblia nos diz que um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos como 1000 dias. Deus tem algo a cumprir na nossa geração, na minha vida e na sua vida. Mas se você não quer entrar na forma dEle, você não quer aceitar a correção dEle, Ele interrompe. Tá bom, você não quer, eu vou fazer na próxima. Eu vou escolher outra pessoa que faça. Ele pode fazer isso também. E é triste você ver Deus interrompendo uma obra maravilhosa que Ele quer realizar na vida de algumas pessoas, em algumas famílias, em algumas igrejas, por causa da ingratidão. E a Bíblia nos mostra que Deus, Ele disse, basta, esse povo não verá a terra. Por quê? Porque não quer amadurecer. Porque não quer ser filho maduro, quer ser um filho mimado. Não aceita a correção do pai quando vem dura. Deus, querido, Ele não vai nos tratar como filhos mimados. Ele quer filhos maduros. E eu consigo ver um padrão na Bíblia. Eu consigo enxergar isso quando eu leio a Bíblia. Que Deus, Ele não vai tratar com pessoas que se vitimizam. Deus não trata com vítima. Ele vai dizer, ponha-te de pé que eu vou falar com você. Assim Deus fez com Elias, assim Deus fez com Jó. Deus falou com eles, por mais que eles estavam numa situação difícil, e a Bíblia nos conta isso, Deus não tratou eles como vítimas da situação ou do problema. E onde que é o perigo? Onde que mora o perigo? Geralmente nós nos lamentamos, nós reclamamos, nós murmuramos quando nós estamos numa situação vulnerável. Vulnerável como? Nós estamos cansados, estamos exaustos, estamos sem forças. Aí nós abrimos a nossa bocona para falar o que não deve. E perdemos uma excelente oportunidade de ficarmos calados. E aí que mora o perigo. Vamos ler um pouquinho, só um versículo, lá no livro de 1 Reis 19, 11. O que a Bíblia nos diz? Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Que contexto que Deus fala com Elias? Há pouco tempo, Elias tinha confrontado todos os profetas de Baal ali no Monte Horebe, né? No Monte Carmelo, perdão. O que Elias fez? Ele convocou todo Israel para comparecer diante do duelo. Elias literalmente duelou, ele desafiou o Deus Baal, né? Da perversa Jezabel. Falou, vamos ver quem pode mais. Vamos ver quem é Deus de verdade. Se é o Deus que nós servimos, que eu sirvo, ou o Deus de vocês. Então, Elias tinha acabado de duelar. O que ele fez? Ele convocou, né, todo o povo, e lá, o altar que Elias preparou para o Senhor, todos sabemos a história, foi consumido pelo fogo do céu. Só que em seguida, o que acontece? Ele foi ameaçado pela mulher, Jezabel. E ele estava exausto, ele estava emocionalmente destruído. Ele tinha vindo de 3 anos de seca em Israel. Então ele estava, as emoções dele, alguns teólogos dizem que ele entrou em depressão aqui. Por quê? Porque ele fugiu para o deserto. E a Bíblia nos diz que ele deitou-se debaixo de um zimbro e pediu a morte. Um homem que tinha acabado de desafiar 450 profetas, que foi lá e matou todos, ele pediu a morte. Ele fugiu para o deserto e dormiu. Olha que engraçado. Ele tinha acabado de desafiar, conseguiu a vitória, Deus deu a vitória para ele. E engraçado que eu percebo o seguinte, que Deus, Ele respeita o nosso descanso. Porque o próprio Deus mandou um anjo que levou pão, comida para ele, para fortalecer ele. E a Bíblia diz que por 2 vezes o anjo acordou ele e falou, olha, come, porque você precisa desse alimento para você ficar forte. Então, Deus nos respeita, queridos.
Quando nós estamos cansados, nós temos que descansar. Não é abrir a boca e reclamar. Está cansado? Descansa. Não reclama. Sejamos inteligentes. Veja qual a sua área da vida que você precisa fazer algumas adaptações, alguma mudança. Muda a sua rotina, vai dormir mais cedo. Para de olhar celular, desliga a televisão, vai ler um livro para você relaxar. Mas para de abrir a boca e reclamar. E aí, em seguida, ele foi o quê? Para o Monte Horebe. Se escondeu numa caverna. Só que Deus não falou com Elias dentro da caverna. Deus, ele não trata com vítimas. Ele estava se sentindo como vítima naquele momento. Deus falou isso que nós acabamos de ler. Disse-lhe Deus, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Aí Deus falou com Elias. Aí Deus deu uma instrução para ele, e a partir dali a história dele foi mudando. Ele escolheu seu sucessor e as coisas foram acontecendo no ministério dele. Isso nos deixa uma lição. Nós não temos que nos vitimizar. Nós temos que assumir a nossa posição e mudar o que tem que ser mudado. Você está cansado? Descansa. Está sobrecarregado? Alivia o fardo. Divide com alguém. Nós não temos que ser super-homens nem super-mulheres, porque nós não temos essa capacidade de dar conta de tudo sozinho. Você está precisando de ajuda? Peça. Em todas as áreas da sua vida. Seja dentro da sua casa, na sua família, seja no seu trabalho. Se você não está conseguindo, peça a Deus estratégia. No seu trabalho, está difícil, Senhor, o que eu faço? Deus, ele vai te dar o descanso. Mas não reclame, não seja ingrato. Não seja ingrato. No livro de Jó também nós vemos, isso me toca muito, porque a situação que Jó se encontrava, queridos, Deus sabia por que ele estava assim. Deus sabia. Mas é uma coisa que o pastor sempre diz, Deus não tem dó de ninguém. Tudo aquilo que Deus estava permitindo na vida de Jó tinha um propósito. Jó estava numa situação miserável. Não só da vida financeira, por ter perdido todos os bens e todos os seus filhos. Não, a vida da sua condição de saúde. A Bíblia diz que estourou tumores por todo o seu corpo. E aquilo coçava tanto que ele pegava cacos de cerâmica, de telha, para se coçar. Tem um versículo que diz lá em Jó 19, 20, que o seu hálito era insuportável e que a sua pele se apegou aos seus ossos e seus dentes se enfraqueceram. Então, fisicamente falando, ele estava destruído. Ele não tinha forças, eu creio aqui, nem para se colocar de pé. Mas olha como que Deus fala com Jó. Depois de tudo que acontece, lá no finalzinho do livro de Jó, no capítulo 38, verso 3, o que Deus diz a Jó? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. E ele repete o mesmo versículo. No Jó, capítulo 40, verso 7, diz a mesma frase. Cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Deus não trata Jó como vítima. Apesar dele se encontrar naquela situação miserável em todas as áreas da sua vida, ele falou, se ponha de pé, se apresente como homem, que eu vou falar com você e você vai me responder. E assim Deus trata com cada um de nós, porque Ele quer de nós atitudes de filhos maduros. Deus não nos quer como crianças. Ele quer um comportamento, Ele espera de nós um comportamento de filhos maduros. Lá no livro de Números, nós temos também um exemplo a respeito de Moisés. Moisés foi aqui para nós um exemplo mais claro de alguém que cansou, esgotou e literalmente chutou o balde. Mas em vez de chutar o balde, ele bateu na pedra. Ele estourou. E Deus não teve dó de Moisés por causa disso. Porque ele perdeu a paciência. Com o povo, a culpa nem era de Moisés. Era o povo que não parava de reclamar na cabeça de Moisés. Eu quero água, Moisés. Acabou a água, nós vamos morrer no deserto. Não tem água para beber, o que nós vamos fazer? Você vai matar a gente. Por que você tirou a gente lá do Egito? Nós estamos aqui no deserto. Moisés simplesmente esgotou, ele estourou. E o que Deus falou? Moisés, vai lá, você e Arão, e conversa com a pedra. Conversa. Você vai ser gentil com ela. Você não vai bater na pedra. Só que Moisés, ele estava no limite aqui, ó. Sabe quando a gente está por aqui? Que se pingar mais uma gota transborda? Foi o que aconteceu com Moisés.
Exatamente nesse dia, Moisés foi lá e feriu a rocha. Aí o que Deus fez? Olha, Moisés, você não vai entrar na terra. Deus não teve dó de Moisés, não tratou ele como vítima, apesar dele estar bem cansado do povo. E por que você acha que o Moisés, o grande libertador do povo de Israel, um dos maiores do Velho Testamento, Deus não poupou e Ele vai nos poupar? O que a gente tem de melhor? Acho que a gente fica devendo para Moisés, né? O que vocês acham? Então, queridos, nós temos que aprender com essas pessoas da Bíblia. Nós temos que abrir nossa boca para agradecer e abençoar e parar de reclamar. Se está difícil, queridos, vamos orar. A Bíblia diz que nós devemos cantar louvores. Está difícil, está triste, vai orar. Cante um louvor, pede ajuda a Deus. Fala, Espírito Santo, fala comigo, porque se eu abrir minha boca vai dar ruim. Nós temos que parar, queridos, de reclamar. Isso atrasa a vida de qualquer pessoa. Reclamação já está dando ré aí na palavra, você está andando para trás. Nós temos que ter uma atitude de gratidão em tudo na nossa vida. E eu quero ler aqui um texto que, para mim, é um dos maiores exemplos de gratidão na Bíblia. Está lá no livro de 2 Reis 4, nós vamos ler do verso 1 ao 7. Olha que interessante. Ó. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que tinha de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os seus filhos vivei do resto. Queridos, olha que lição maravilhosa que nós temos nesse texto. Essa mulher estava numa situação tão difícil que ela ia perder os 2 filhos como escravos. Era uma mulher viúva e na sociedade da época, que era patriarcal, as mulheres não tinham meios de sobrevivência sozinhas. Elas dependiam do marido. Então, uma mulher viúva, quando ficava viúva, se ela não tivesse um parente próximo, um filho para sustentar ela, ela praticamente vivia em situação de mendigar as coisas. E nós vemos isso, como exemplo lá no livro de Ruth, quando Ruth e Noemi voltam para Judá, porque Elimeleque tinha fugido da fome de Judá, aí morreu Elimeleque, seus 2 filhos, e ela ouve falar que as coisas melhoraram e volta para sua terra. Só que quando elas voltam, o que acontece? Elas não conseguiam reaver os bens da família dela. Por quê? Ela precisava de um resgatador. Tinha que ser um homem para resgatar elas. Que veio ser a figura de Boaz, que se casou com Ruth, resgatou todos os bens da família e tirou elas da situação de miséria. Então, a viúva aqui, que estava numa situação que ela ia perder os 2 filhos para pagar a dívida, porque se não tem como pagar, então leva seus filhos vão trabalhar e vão pagar a dívida. É isso que acontecia na época. Olha a sabedoria e a gratidão dessa mulher. Ela foi falar com o profeta. Ela foi buscar socorro na pessoa certa. Ela foi falar com o homem de Deus para ter a instrução daquilo que ela deveria fazer. Ela não saiu falando com os vizinhos.
Ela não saiu reclamando da situação dela. Não, peraí, o que eu tenho que fazer? Vou ter que falar com quem? Resolve. Eu vou ter que falar com o homem de Deus, que vai poder me dar a instrução certa para eu poder saber o que fazer. E o profeta Eliseu, queridos, dá a instrução para ela. E a parte, para mim, mais bonita desse texto, que reflete a gratidão dessa mulher, é quando ela volta. Ela estava com os vasos cheios de azeite na sua casa. Não tinha mais vaso para encher. Estava lotada, ela estava com o estoque cheio. Para nós, pode parecer meio óbvio, né? Porque a gente já sabe o final da história. A gente sabe que aquele azeite foi vendido e ela quitou as suas dívidas. Mas para uma mulher viúva, que na época não sabia negociar, isso não era óbvio. Talvez ela pudesse ter pensado, eu vou ter que trocar o azeite por comida, para depois eu pensar no como eu vou fazer para resolver meu problema. Não, mas ela volta, como gratidão, ela procura o profeta, fala, profeta, olha, deu certo. O que você me ensinou a fazer, eu fiz e funcionou. Aí que vem o segredo da gratidão. Ele dá a segunda instrução. Então, já que funcionou, que você fez o que eu disse, agora você vai vender. Primeiro você paga e quita todas as suas dívidas, aí depois você vai viver do resto e você não vai perder seus filhos. Então, aqui tem um segredo da gratidão. Você fica calado, procura ajuda no lugar certo, vai buscar a Deus. Deus te dá a instrução e não seja autossuficiente. Volte e agradeça. Dependa de Deus para o próximo passo, para outra luta que vier, para outra dificuldade que você enfrentar. Não seja autossuficiente, seja grato a Deus. E tem um texto, queridos, lá em Salmos 37, 4, que eu amo, que diz assim, agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Esse texto é maravilhoso. Agrada-te do Senhor seja feliz com o que Deus te deu, se alegre por você ser filho, esteja satisfeito com as bênçãos, com as lutas, com as dificuldades também, que Deus vai satisfazer os desejos do seu coração. Glória a Deus. E para encerrar, queridos, eu quero contar 2 testemunhos pessoais sobre gratidão na minha vida. Essa semana, Deus falou muito comigo a respeito da gratidão, com cada ministração que foi ministrada aqui. E Deus me trouxe à memória algumas coisas. E desses 2 testemunhos, um é sobrenatural e o outro é bem natural mesmo, vocês vão entender. O sobrenatural de Deus na minha vida foi o presente que Deus nos deu, que foi a Rebeca. Eu já testemunhei aqui, mas como é tudo para a glória do Senhor, vou testemunhar de novo. Vocês vão ouvir eu contando essa história várias vezes. A Rebequinha, queridos, como vocês sabem, antes dela vir, eu tive 2 perdas anteriores, que eu gerei, mas a gravidez não evoluiu e eu perdi. A primeira vez foi um aborto com quase 6 meses e na segunda com 12 semanas. Só que o desejo de eu gerar, de ter mais filhos, era muito grande no meu coração. Esquemava no meu coração. E a gente tentava, continuava tentando, e passava meses, entrava meses, e eu naquela expectativa, e ela não vinha. E eu sempre tenho uma lista de oração, que eu gosto de anotar os pedidos de oração, e eu oro, lendo, né, os pedidos. E eu me lembro exatamente do dia que eu orei nesse sentido. Não foi nada espiritual demais, queridos. Foi apenas uma oração. Eu lembro até de como era à tarde. Foi um dia de tarde. Eu peguei minha lista, dobrei meu joelho na cama. A janela estava aberta, tinha sol entrando. E eu li meus pedidos. Quando eu cheguei nesse, eu falei, Senhor, eu quero muito ter mais filhos. Mas eu não sei se essa é a tua vontade. Se o Senhor quiser, eu quero, mas se o Senhor não quiser, eu sou muito grata pelo que eu já tenho, que é a Valentina. E eu entrego esse desejo nas suas mãos. Muito obrigada pela Valentina, porque eu sou muito feliz com ela. E descansei, queridos. Nunca mais eu orei nesse sentido.
Nesse dia eu realmente abri meu coração, agradeci a Deus pelo que Ele tinha me dado, que é a minha filha, e descansei em Deus. E ela veio. Hoje está a minha bênção ali. Esse foi o desejo da gratidão que Deus me deu, porque eu fui grata. Esse é sobrenatural. Por mais que a gente queira, a gente não tem o poder de gerar a vida. É Deus que dá. E o segundo testemunho aconteceu essa semana, do natural mesmo. As mulheres vão me entender melhor. Os homens também, claro, mas eu vou explicar, vocês vão entender. Essa roupa que eu estou usando aqui, hoje, a Bíblia nos diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor, não é isso? Então, hoje a roupa que eu estou vestindo é para a glória do Senhor. Porque essa semana eu ganhei essa roupa. Essa camisa, eu ganhei no início da semana. E essa saia eu ganhei mais no final da semana. Eu vou explicar, vocês vão entender. 2 pessoas muito queridas da mesma família, primeiro, me deu essa camisa. É uma blusa, né? E depois eu ganhei essa saia. Só que o interessante que eu quero explicar para vocês sobre nós sermos gratos, está na questão da saia. Quando cheguei aqui na igreja, né, eu vi uma sacola diferente ali na sala do Rubens, falei assim, Rubens, que sacola é essa? A mulher é muito curiosa, né? Ah, não, essa irmã mandou te entregar. Ela disse que essa saia é para você. Na hora que eu abri, eu apaixonei com a saia. Eu falei, essa saia é linda, é meu número, vai ficar ótima. Nossa, eu fiquei muito feliz, né? Aí cheguei em casa, minha irmã está com a gente esses dias. Experimentei a saia. E eu gostei muito dela. E sabe, queridos, o que o Espírito Santo me lembrou? Na hora que eu estava vestindo a saia, ela veio com a etiqueta. Eu olhei a etiqueta e falei assim, nossa, essa marca é familiar para mim. E nós, mulheres aqui, nós temos uma lista de desejos, não temos? Sabe aquela roupa bonita que você vê, aquele produto para cabelo, aquele acessório, aquela maquiagem? A gente não tem uma lista de desejos? Que você não fala para ninguém, mas você fala assim, não, eu vou querer comprar isso, eu vou querer comprar aquilo. E eu me lembrei que uma vez, há muito tempo atrás, eu vi essa saia numa rede social de uma influencer muito famosa. E por algum motivo eu falei, eu não posso comprar neste momento, mas eu gostei dessa saia. Eu quero uma saia dessa marca. Eu pensei, queridos, eu pensei. E nessa madrugada, quando eu estava terminando essa mensagem, o Espírito Santo me lembrou. Ele falou para mim assim, você desejou essa saia e você se esqueceu, mas eu não. E é por isso que eu te dei ela. Então nós servimos um Deus, querido, que é caprichoso. Ele atende os desejos do nosso coração. Aquele desejo que você não fala com ninguém. Só você e Deus sabe. E Ele é poderoso para realizar. Mas Deus quer filhos maduros, não filhos ingratos. Então abra sua boca apenas para agradecer. Abra sua boca apenas para abençoar. Abra sua boca para ser grato a Deus pelo que você tem hoje. Porque se você for grato a Deus pelo que você tem hoje, Deus Ele pode te dar muito mais. Deixa Deus ser teu pai. O pai que é o melhor para o filho. Você já viu algum pai de verdade que deseja o mal para o filho? Não. Se deseja o mal, não é pai. Porque todo pai quer dar o melhor para o seu filho. E Deus quer ser nosso pai. Só que nós temos que nos alegrar nele. Deixar Ele satisfazer os desejos do nosso coração. Deixar Ele nos amar. Deixar Ele cuidar da gente. Parar de achar que nós sabemos mais do que Ele. Não tem como, queridos, nós sabemos mais do que aquele que nos criou. Ele sabe muito mais do que é melhor para nós. Então vamos ser gratos pelo que nós temos hoje. Por tudo, querido. Seja grato por tudo. Pelo que você tem na sua geladeira hoje. Pela casa que você mora. Pelos seus pais. Pela sua família que briga, que discute. Que fala mal um do outro. Agradece a Deus. Fala, Senhor, muito obrigado porque eu faço parte dessa família. E eu vou ser diferente na minha família. Eu vou exalar o bom perfume de Cristo. Então, queridos, guarde essa palavra. Guarde esse texto. E guarde essa frase. A ingratidão, ela interrompe o favor de Deus. E a gratidão alcança. Amém? Glória a Deus.